Notícias do Corinthians. O Corinthians parte para o plano B e foca todos os esforços em Jorge Carrascal. Timão pode perder Bruno Mendes por 7 milhões para clube brasileiro. Corinthians bate o Botafogo e assume a vice-liderança do Paulistão. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Notícias do Corinthians hoje. Roger Guedes, Renato Augusto e Adson brilham em partida na Neoquímica Arena, e o Corinthians assume a liderança do Grupo C e a vice-liderança do Paulistão com 13 pontos, ficando apenas um ponto atrás do Palmeiras com 14. Segundo notícias do Corinthians, o atacante Yuri Alberto, que foi desfalque na partida contra o Botafogo, volta na quinta-feira diante do São Bernardo às 9h30 da noite. Outro jogador que tem sua volta marcada é o volante Maicon, recuperado de lesão. Pela primeira vez, o técnico Fernando Lázaro terá à disposição todos os jogadores do elenco. Comentem, fiel. Quero saber sua opinião. Informações do Corinthians. O Corinthians pode perder o zagueiro Bruno Mendes para o futebol brasileiro por 7 milhões e 700 mil reais. Segundo notícias do Corinthians, o Internacional, onde o jogador jogou por empréstimo e teve uma ótima passagem, pode tirar o zagueiro do Corinthians. A cúpula do Internacional procurou a diretoria do Timão e o staff do atleta para tirar o zagueiro do Corinthians. O Corinthians pediu 7 milhões e 700 mil reais por 100% dos direitos federativos do atleta. O Inter quer pagar o valor em 2 vezes. O maior problema é a vontade do jogador. Bruno Mendes no Internacional era titular absoluto e ídolo da torcida. Já no Corinthians, o atleta é reserva e não tem entrado muito nos últimos jogos. Bruno Mendes quer ser negociado para ser titular no futebol gaúcho. Segundo as últimas notícias do Corinthians, Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro desse ano. Vale destacar que é de interesse do Corinthians vender o jogador antes que ele fique livre no mercado. Comentem, fiel. Quero saber sua opinião. Vocês venderiam o Bruno Mendes? Sim ou não? Últimas notícias do Corinthians de hoje. Com dificuldades de negociação por Felipe Coutinho, o Corinthians pode abandonar o jogador e partir para o plano B. Segundo informações do Corinthians atualizadas, o Timão mantém conversas em aberto com Jorge Carrascal, meio ofensivo que fez uma ótima temporada no River Plate e atualmente está no CSKA de Moscovo da Rússia. O plano do Corinthians era investir em um grande jogador para obter retorno financeiro com o marketing, porém as coisas mudaram. O Corinthians foca todas suas forças na contratação do meia Jorge Carrascal. As conversas com Felipe Coutinho estão em aberto, porém o Corinthians já chegou no seu teto salarial e não fará loucura para trazer jogador acima do que pode pagar. Vale destacar que Felipe Coutinho não foi descartado pelo Corinthians, porém o Timão não fará mais esforços para trazer o meia. Comentem, fiel. Quero saber sua opinião. Essas foram as últimas notícias do Corinthians de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se e fique por dentro de todas as notícias do Corinthians atualizadas.